Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para fazer mais um vídeo para falar para vocês sobre. Hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Assim como no vídeo anterior que eu falei sobre a Sexta-feira Santa, né, que o óbvio precisa ser dito, né, que todo mundo tava falando assim, muita gente tenta resumir, né, o que Deus fez por nós, que Jesus veio aqui fazer na Terra, né? O que Deus preparou, né, nessa vinda de Jesus à Terra, com a morte e a ressurreição dele, que a Páscoa é isso. A Páscoa significa a ressurreição, é o dia que Jesus renasceu após o terceiro dia após ser crucificado. Então vou tentar ser bem específica aqui para explicar para vocês entenderem como que foi isso, que muita gente não sabe, né? Que no caso ele foi crucificado na sexta-feira da paixão e ressuscitou no terceiro dia, que foi no domingo, que eles falam, que na Bíblia fala que foi no primeiro dia da semana. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, eu vou ler algumas partes aqui para vocês entenderem e eu vou explicando depois, tá bom? Porque depois que ele morre, aqui fala assim, ó, no primeiro dia das... E aqui, ó, vamos lá. Em João 20, né? Capítulo 20, versículo 1, fala assim, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, onde Jesus foi sepultado, né? Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, que aquele quem Jesus amava diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E aí tal, tem todo o desenrolar aqui, e aí fala o seguinte, que Jesus aparece, aí vamos lá pra gente pra saber, né, pra todo mundo saber, porque beleza, encontrar o túmulo vazio, ok, mas aí Jesus aparece para quem? Maria Madalena. Vamos ler. Isso tá em João 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E aí ela fala com os anjos e tudo, e pergunta por que está chorando, né? Eles perguntam por que ela está chorando. E aí ela falou assim, ó, nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele dissera. E aí mostra que Jesus aparece para os discípulos, ele aparece para Tomé, por que Tomé é tão conhecido, né? Todo mundo só acredita vendo. Que Tomé falou que só acreditava, que todo mundo, os discípulos que disseram que viu Jesus, ele falou que só acreditava se visse a marca do prego nas mãos, e aí Jesus mostrou para ele, gente. E aí eu quero falar sobre isso porque, gente, isso aqui vai muito sobre as pessoas que precisam de provas, né, e tudo. E aí tem uma parte aqui em João 20 ainda, fala aqui assim, ó, que Jesus aparece para Tomé, tudo, aí fala que numa parte ele fala assim, ó, que aí Jesus mostra, fala assim, ó, se eu não virar as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser minha mão, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos.
Estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Vou repetir. Pare de duvidar e creia. E aí ele fala assim, versículo 28. Senhor, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Jesus diz, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Vou repetir. Felizes os que não viram e creram. Você estava preparado para essa, né? Vamos lá. E aí, vamos para a parte mais importante que eu quero falar. Uma das partes mais importantes, né, gente? Vamos lá. Que ele fala assim, ó. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Glória a Deus. E para finalizar, eu quero falar para vocês sobre essa ressurreição de Cristo, né? Que ele veio, que ele ressuscitou o terceiro dia, apareceu para os apóstolos. Foi assim, né? Para os discípulos. Foi assim que Jesus, que todo mundo soube, né? Que Jesus ressuscitou e está vivo até hoje. Glória a Deus, está vivo aqui entre nós, que eu consigo sentir a presença dele. Glória a Deus. E aí, gente, aqui fala assim, ó, eu quero falar para vocês, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1, que ele fala aqui assim, ó, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ai, ai. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos falar sobre esse batismo do Espírito Santo outro dia, né? Hoje não. Hoje não é dia, não. Vamos falar isso outra hora, tá? Mas precisamos falar. Eu vou anotar para não esquecer. Vou colocar aqui, batismo do Espírito Santo. Tá, vamos lá. E aí, gente, eu quero finalizar falando o seguinte. Que Jesus veio, né? Então, vamos lá nessa parte que eu vamos lá. Vamos voltar aqui. Que ele fala assim, ó. Depois, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E aí, gente, tá, vamos lá, ele falou assim, ó, não, gente, olha isso, eu vou ter que ler tudo, porque eu não vou conseguir ler só um pedaço, não. Só a primeira parte, tá, o versículo 1, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tá, vamos lá, tô no versículo 6, ele fala assim, ó, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Gente, essa parte aqui sobre falando não compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, é sobre a gente saber esperar o tempo de Deus sem ansiedade. Saber esperar em Deus, saber que Ele está fazendo o melhor pra gente, independente do tempo que leve.
que se vai acontecer ou não é decisão dele. E só vou finalizar com essa parte mais importante aqui sobre que ele falou isso. Tendo dito isso, depois que ele falou que em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele falou assim, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Rapaz. Ai, isso aí dá ansiedade. Eu sei que ele fala para não ter, mas dá uma ansiedadezinha, uma vontadezinha de ver ele voltando. Uma vontadezinha de... Vontadezinha? Queria só que ele voltasse. Aquele céu ali, ó. Meu Deus. Estamos aguardando ansiosamente. Gente, a mensagem era essa. Que glória a Deus. Jesus voltou. Eu quero falar desse milagre. Que Jesus é esse que faz os milagres. Que tem o poder, que foi o único que morreu e ressuscitou. E que está vivo entre nós. Glória a Deus. Eu sou tão grata por isso. Sou tão grata. Por Ele ter me alcançado. Por Jesus ter alcançado com esse amor maravilhoso que Ele tem por minha vida. Eu sou tão grata a tudo que eu tenho, a tudo que eu sou hoje. E eu só queria passar isso para vocês entenderem, né, o sentido da Páscoa, que é esse renascimento aqui, que Ele ressuscitou para que pudesse viver com a gente aqui, para que a gente pudesse ver a magnitude de Deus. E é isso. Mais uma vez eu comecei meu canal sem perguntar não, né? Sem falar para vocês para se inscreve no meu canal, curte o vídeo, compartilha, gostou, comenta, dá uma forcinha aí que eu preciso de inscritos para poder fazer as gravações diretamente no meu celular de outros lugares, poder fazer lives. Eu posso gravar do meu celular de onde eu quiser, né? Inclusive agora eu comecei a gravar do meu celular para que o áudio ficasse melhor. Aos poucos, gente, eu vou usando meus recursos para melhorar. Porque antes eu gravava do notebook e agora eu tô gravando do meu celular porque eu acredito que o áudio vai ficar melhor. Porque antes parece que o notebook ficava falhando, né? Falhava um pouco, a minha fala perdia um pouco, ficava meio picado. Mas agora eu tô gravando pelo celular, parece a qualidade tanto da imagem quanto da voz melhorou. Portanto, gente, quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada. Um ótimo domingo de Páscoa. Agora que vocês já sabem, né, o real significado da Páscoa, podem comer ovo de Páscoa à vontade, chocolate, confraternizar com a família, que é a melhor parte, né? E é isso, gente. Tenham um lindo domingo de Páscoa e até a próxima.